Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um vídeo, mais uma gravação. Então, o assunto que a gente vai falar hoje sobre a grandeza desse projeto, irmão. Esse trabalho é tão grande, ele é tão imenso, irmão, que se ele se estabelecer aqui, se nós formar uma base aqui e ela se aperfeiçoar e ganhar força e autoridade interpretativa, essa cidade aqui ela vai ser isolada de outras cidades. É uma coisa grande, grande mesmo. E ela passa a ser uma cidade, uma área neutra internacional. Então ela deixa de ser um território brasileiro e passa a ser uma área neutra internacional. Por quê? Porque ela passa a ser regida por outra lei, que é a lei de Deus. É uma lei de Deus. Ela deixa de ser um território brasileiro, ou seja, ela se eleva espiritualmente. Ela passa a ser uma cidade que vai ter uma luz que vai brilhar como nenhuma outra. Porque hoje não existe essa cidade, no mundo, cidade, área neutra internacional, né? Não existe. E agora vai passar a existir uma área neutra internacional. Uma área neutra internacional. E aí o município dessa cidade ele vai ser todo vigiado. A entrada, para você entrar nesse município, você tem que fiscalizar. A fiscalização ela tem que ser feita antes de entrar no município, porque aqui passa a ser uma área de mercado livre como nunca se viu sobre a terra, para se comprar e se vender. E poderá comprar e vender de tudo. Aqui você só não pode matar e nem roubar. Se você matar, você morre. E se você roubar, devolve o dobro do que você tirou. Mas se um produto roubado fora dessa cidade, fora dessa área, conseguir entrar aqui, depois que entrar, não pode ser mais fiscalizado. E o posseiro tem o direito adulterado da posse daquele bens. Funciona assim porque a cidade passa a ser regida por outra lei. Aqui vai circular duas moedas, moeda pública e moeda privada, formando a parceria pública legalizada. Então, somente aqui vai circular essa moeda pública e privada. E a moeda pública, ela deixa de sofrer interferência do dólar, ou seja, se libertando aí do controle monetário do dólar, a moeda pública que é o real, né? Por quê? Porque essa moeda privada ela vai ter a função do dólar agora, irmão. Para você que não sabe, o dólar ela é uma moeda pública de um país. Ela não pode ser usada de forma universal. Você pode ver que hoje, por exemplo, na Venezuela, na economia já estão usando o dólar. Isso aí é ilegal, irmão, porque o dólar é uma moeda de um país, não pode se fazer isso. Já essa moeda privada, ela pode ser usada sim, porque ela é uma moeda universal. E ela poderá circular legalmente em qualquer parte da terra.
Por que que ela pode circular legalmente? Porque ela tem a sua própria lei, irmão. Então, se nós estabelecer uma base lá na Venezuela, por exemplo, essa moeda pode circular normalmente lá, mas somente na cidade em que se implantar essa base. Por quê? Porque é a parceria pública e privada. E ela vai ter a função de dar estabilidade à moeda pública. Por exemplo, hoje a Venezuela, a moeda de lá não tem valor, está desvalorizada por necessidade dessa moeda privada, para dar poder de compra a ela, né? Para dar valorização a ela, porque essa moeda privada, irmão, ela vai ter a função de dar estabilidade econômica ao país em que ela se encontrar. Não fazer a função da moeda pública. Porque se ela for fazer a função da moeda pública, ela deixa de ser uma moeda privada, né? Então ela tem que ficar na condição de uma moeda privada, dando suporte e estabilidade à moeda pública do país. Então, você pode ver que hoje o dólar americano, ele tirou a estabilidade da moeda pública da Venezuela. Isso aí é ilegal, irmão, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: se nós instalarmos uma base na Venezuela, a moeda da Venezuela passa a ser valorizada pela concorrência gerada com a moeda pública, porque vai gerar uma concorrência do setor público com o setor privado. No caso, hoje não existe essa concorrência. Simplesmente a moeda pública dos Estados Unidos substitui a moeda pública da Venezuela, né? O que aconteceu foi isso aí. Não existe concorrência lá, não. Agora, quando esse trabalho se estabelecer lá, aí sim vai gerar uma concorrência progressiva, porque se trata da glória de Deus com a glória do homem, irmão. E aí o homem, como ele só é glorificado se primeiro ele glorificar a Deus. Então a moeda privada, né, é a glória de Deus. Ela vai valorizar a moeda pública através dela mesma, quando se formar uma base lá. Lembrando que essa moeda ela só pode circular depois de formada a base em um país. Em outras palavras, depois de estabelecido o supremo poder, que é o comando conjugado. E o comando conjugado é as duas ordens, a moeda pública com a moeda privada. Porque esse trabalho, esse comando privado, esse comando do Reino de Cristo, ele não vai eliminar o comando que opera, pelo contrário, ele vai estabelecer ele. Do mesmo jeito acontece com a moeda. A moeda privada não vai eliminar a moeda pública, pelo contrário, vai estabelecer ela, porque é uma parceria legalizada por lei. Então, irmão, a dimensão da grandeza desse projeto é tão grande que não dá para imaginar, né? Porque essa cidade que vai se tornar essa área neutra, que tem tudo para ser essa cidade aqui, ela vai mudar o país na economia. Então a mudança ela vai ocorrer na economia. Por quê? Porque vai gerar uma concorrência da moeda pública com a moeda privada. Como vai ser isso? Quando essa moeda estiver circulando aqui, ela vai ter alto poder de compra. Então vai atrair negociante, comerciante em busca de oportunidade para essa cidade. Aí, como é uma coisa que não é feita pelos políticos, sim através de Deus, para glorificar a Deus, os políticos vão querer, né? Não vão aceitar isso, né? Porque aí a glória deles vão se tornar infâmia. E aí eles vão ter capacidade dada por Deus, claro, de fazer com que a moeda pública se valorize
circulando em outras cidades, né? Para dar poder de compra para poder concorrer com a moeda privada. Para ela ganhar capacidade de concorrer, né? Só que a concorrência ela não vai ser somente nessa área financeira das moedas, não. Na área monetária, não, irmão. Ela vai ser também em outras áreas. Então, para você ver, irmão, como vai ser o impacto desse projeto quando ele se estabelecer aqui. Ele vai mudar tudo no país, em termos de melhoria. Então, essa melhoria financeira, essa estabilidade na economia, não vai ocorrer somente essa estabilidade, não. Ela vai também ocorrer uma melhoria em termos de violência, em termos da maldade, né? Da violência que hoje ocorre, né? Que é assalto, roubo, contenda em família. Porque o Supremo Poder vai também gerar uma concorrência no regime, porque aqui haverá estabelecido um outro regime, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo, gerando assim uma nova sociedade separada do mal. Então, como os governos de outros países, ou melhor, de outros estados, né? Inclusive estado tradicionalmente bem mais qualificado, como o Maranhão, por exemplo, como é o caso de São Paulo, vão começar a perder nessa área também. Vão perder na área financeira e começar a perder também nessa área de qualidade de vida. Porque em São Paulo você pode ver o estado mais violento do país, praticamente, né? Um dos mais violentos, né? Só que eles não têm exemplo nessa área. Talvez São Paulo tenha emprego, né? Tem oportunidade para a gente trabalhar. Nem tanto assim, mas tem melhor do que aqui. Mas em termos de regimento, na área de segurança, ela não é tão eficiente. Então, e aqui vai ter segurança, né? Por causa do regimento que vai ser outro. A lei vai mudar, né? O regimento da lei será amar a Deus, amar o seu próximo. Ou seja, não vai ter espaço para as facções. E aí São Paulo vai ter que eliminar as facções, não somente São Paulo, mas todos os outros estados, para poder concorrer também na área do regime, garantindo assim à população mais segurança. Então a mudança, irmão, ela vai ser de forma bem abrangente. Tudo através da sabedoria de Deus. Porque vai gerar uma concorrência nas duas áreas, não é somente numa, que mais afeta a população, que mais prejudica a população. Vai ser gerada uma melhoria e vai gerar concorrência a todo o país, né? Para que essa melhoria possa ocorrer também por lá. Só que essa melhoria que vai ocorrer fora do país, ela vai ser gerada pelo homem, pelas autoridades, não é por Deus, não. Porque eles vão procurar concorrer com Deus, né? A melhoria que vai ser provocada por Deus é somente aqui nessa cidade. Somente aqui, né? E aí vai gerar concorrência, obrigando as autoridades também a melhorar em outros estados e em outras cidades. Então essa concorrência, irmão, vai ser muito legal, muito saudável, né? Porque vai promover melhoria para as pessoas através de uma concorrência progressiva. Então, irmão, por isso a dificuldade desse trabalho se estabelecer aqui, irmão, porque o reflexo desse trabalho, desse projeto, ele vai refletir em todo o país e, por que não dizer, em toda a terra, em termos de mudança. E aí, nós só podemos estabelecer esse projeto aqui em Bacabal. Ele não pode se estabelecer em outra cidade, porque ele é tão poderoso e tão forte, irmão, que ele se estabelecer aqui é o suficiente para ele mudar tudo. Porque é uma luz tão forte que ela vai clarear
não somente em todo o país, mas em toda a terra. E aí a gente poderá estabelecer esse mesmo modelo, digamos assim, em outros países. Então, quando nós estabelecer esse projeto aqui, a gente já vai procurar estabelecer, trabalhar para estabelecer ele em outro país, não em outro estado, em outro país, porque ele é tão forte, tão poderoso, que vai refletir em toda a terra. Então, irmão, é coisas grandes, irmão, né? E as pessoas não sabem a dimensão desse projeto. Hoje mesmo eu falei num dos meus grupos sobre isso, da grandeza desse projeto. E que as pessoas não aceitam, não sei porquê, que eles podem fazer toda a diferença. Porque se trata de um projeto, irmão, que as autoridades não têm capacidade de fazer. Não tem, irmão. Não tem. Você pode ver que eles lutam, irmão, e não conseguem nada de melhoria para o povo. A melhoria que vem para eles é muito pouca. É mínima. Porque ele não tem essa capacidade. Já as pessoas que vão compor essa base para nos ajudar, vai ter capacidade que eles nunca tiveram em termos de mudança e de melhoria. Porque Deus, ele é Deus, ele usa o que ele quer, né? Você pode ver que eles acham que Deus tem que usar só eles para promover melhoria para o povo. E Deus quer provar o contrário. Ele quer usar pessoas simples, pessoas que não têm muito conhecimento, para fazer coisas maiores do que as próprias autoridades. Maiores e melhores. Porque Deus usa, irmão, quem ele quer. Quem ele quer não é aquele que os homens querem, não. É quem ele quer. Porque Deus é que manda, irmão, né? Então, é coisas grandes que vai se estabelecer aqui. Que uma dimensão delas ainda não entrou na consciência das pessoas. A grandeza, né? Então, irmão, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Mais uma gravação. Mais um vídeo. Boa tarde a todos.